Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos de volta, mais uma vez, no nosso culto coletivo de terça-feira. Hoje é 30 de junho e vamos cultuar ao nosso Deus, exaltando a sua presença por meio dos grupos pequenos. Nós temos vários grupos e nesses dias, às terças-feiras, a gente tem se encontrado online para fortalecer a fé desses irmãos. Forte abraço aos irmãos aí de Camaçandi, os irmãos de Aratuípe, também da congregação de Camaçandi, toda a igreja no Senhor Jesus, um forte abraço. Quero dar alguns avisos, lembrando aspecto da fé cristã para encorajamento mútuo, entre eles a chamada de vídeo, desenvolva isso para discipular e para fortalecer a fé uns dos outros. Também eu quero pedir aos irmãos que não deixem de fortalecer o culto doméstico, vida de oração. Nós temos então no nosso calendário um grupo de WhatsApp, a gente tem reforçado isso, mas no culto online, você que também está no canal e quer fazer parte do nosso relógio de oração, nós temos um relógio de oração que começa às 6 e termina às 10 da noite. Você pode escolher um desses horários e se colocar à disposição para orar diariamente na vida de comunhão da igreja. Outra coisa, eu quero agradecer aos amados irmãos pela forma como tem correspondido na devolução dos dízimos, na devolução das ofertas, na devolução também dos alimentos para a ação social. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, pela generosidade, como a gente vê a igreja primitiva, sendo assim uma igreja muito firme no Senhor. Paulo, por exemplo, agradece a Deus, louva a Deus no espírito de grande alegria pelos irmãos aos filipenses, que assim sustentaram toda a obra e a vida de Paulo naquela caminhada cheia de lutas em prisões. Nós também temos louvado a Deus pela a vida dos irmãos, como tem sido encorajador a forma como fielmente os irmãos têm se postado. Quero exortar os meus amados irmãos também a permanecerem a proposta de a gente se policiar no coração, para que a gente não esteja na frente de um culto online pensando que está assistindo um filme. Então, na hora de orar, se poste com o coração cristão e ore, não fique só ali contemplando esse encontro virtual. Você não está assistindo a novela, você está prestando um culto a Deus. Vamos lembrar disso sempre. Quero também, ao mesmo tempo, pedir aos irmãos que orem pelos enfermos. Temos alguns irmãos que são irmãos enfermos na fé, não só com questões espirituais que precisam ser trabalhadas, mas também as questões físicas. Nós temos Maíse, temos orado aí com seu pai, sua avó e o sobrinho, seu Cacá de Dona Maria. Inclusive, esses dias ele está internado na Santa Casa. Quero pedir aos irmãos que continuem orando, irmã Maria, Rosinete, Deus a fortaleça aí, Dinha, Carlos, Léricio e toda a família. A irmã Zuleide também continua no processo da luta, no tratamento dela, que já vem há tempo. Nós devemos insistir em orar pela nossa irmã Zuleide, lá o que está no processo também do tratamento durante 35 dias em Salvador. Nosso irmão Renilson, pai de Fábio e Fabiana, precisa também da nossa oração e está também em fase de tratamento. A família de Dora e neta da irmã Maria, e também os familiares da irmã Maria, que faleceu no sábado último passado, foi sepultada. Irmã Maria, de 106 anos, ali da PIB Ságio, com o pastor Francisco. Vamos orar pelos familiares da irmã Maria. Nós também temos a irmã, a Auristela, ela pede oração por seu Expedito e também por Dona Expedita e seu Edson, que são parentes da irmã Consa Cidreira. Faustino pede oração por Renato, Marilene e Jotinha. Nosso irmão Edson, tive ontem na casa dele e está muito bem, está se recuperando bem. Fui fazer uma visita à distância, verificar o quadro maior. Quero agradecer inclusive aos irmãos que têm assim ajudado com fralda geriátrica, fralda geriátrica, tamanho G e tamanho M, e também o leite desnatado. O que sobrar de leite desnatado e fralda geriátrica para o irmão Edson, nós vamos encaminhar para o Lar dos Anciãos, onde temos também a nossa irmã Ducinalva ali sendo cuidada. Então, nós agradecemos pelo envolvimento dos irmãos, pelo apoio ao irmão Edson,
aí Diana e Damiana também. Temos uma cuidadora, tivemos lá ontem a nossa irmã Jadelma, cuidando bem do irmão Edson, e também uma outra pessoa que eu agora esqueci o nome, depois eu vou lembrar e trazer aqui para os irmãos. Quero agradecer a Deus por essas pessoas que têm se dado suporte. Nossa irmã Si, continue também orando por ela. Ela está bem, perdeu a mãe, mas está também em recuperação de sua saúde. Isa e familiares ali na Baixa Alegre. A mãe de Rogério, precisamos interceder bastante por Rogério e a sua mãe, que também está enferma, bastante enferma há dias. Vamos interceder. Nossa irmã Rosa de Cid deu o AVC, mas está bem já recuperada e está sendo cuidada pelos familiares. E nossa irmã Maria de Lourdes. Esses são os enfermos, são bastante, né, gente? Mas é a caminhada terrena. Num corpo pecaminoso não tem como a gente não ficar doente. Esse tempo que a gente demora até fazendo essas pontuações, primeiro é para encorajar os irmãos. Segundo, fazer a igreja exercer a fé, orar uns pelos outros e principalmente por esses casos. E é muito importante esse momento da igreja abraçar, estar unida, mesmo online, mas somos um corpo. O corpo de Cristo, não importa a posição, o estado que ela se reúna. Fisicamente, no sentido de a gente estar junto, online é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo sempre atua como corpo de Cristo. Deus seja louvado por isso. Quero encorajar meus amados irmãos agora com aquelas lembranças. Quando a gente leva esse tempo assim, pontuando irmãos, dando um alô, isso faz parte da nossa caminhada de encorajamento. Uma vez que a gente não está tendo como visitar muito, então ligações online, via chamada de vídeo, e durante os cultos a gente enfatizar. Dia desses estive na casa do irmão, numa situação que precisei ir, e nesse processo, a alegria dele quando viu o nome dele sendo citado no culto, pedindo oração, vocês não sabem quanto isso, no aspecto espiritual e emocional, faz a diferença. Talvez você ache, não, é um tempo que fica aí falando o nome de ciclano. Não, é um encorajamento, você não sabe como isso é fortalecedor. Então eu quero encorajar aqui nossos irmãos. Temos hoje, no culto de terça-feira, algumas pessoas que nos visitam. A gente louva a Deus e eu peço aos irmãos do grupo de recepção que dê o alô a esses irmãos aí, Hudson de Consa, Laís e Santos. Nós temos também em Santo Antônio, hoje uma irmã minha me ligou dizendo que tem uma tia em Santo Antônio que também é crente no Senhor, tia Maltides, Nelly Nelson, Santo Antônio de Jesus, tem cultuado conosco também. Vanilde Aline ali em Jequié, o irmão Israel, Aristela Cidrila no Rio de Janeiro, Priscila e família aí no Santo Antônio, Jorge, a irmã também Miriam e seus familiares, Caroline, Bonachelli, Juliana, Dora, Edileuza da Pibissage, e aí a gente tem louvado a Deus por essas pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos, todos vocês que nos visitam. A gente, se tivesse presente, toda a igreja diria, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. É muito bom tê-los conosco, cultuando ao Senhor. Hoje eu quero dar um alô também para os irmãos da igreja. Temos entre eles a irmã Tereza e Silvia. Tereza mora perto de nossa irmã Zuleide. Joina Mota e toda a família, os parentes aí de Taperoá dela, mãe, pai, tios, irmãos, a tia também de Salvador, com o pastor que congrega também conosco sempre nos cultos. Gabriel Mota, a irmã Delícia, que está com a Elisângela ali em Salvador também, a irmã Elisângela, a filha dela. Gaso e Nívia, inclusive uma notícia boa, vou trazer daqui uns dias o vídeo dele, nosso irmão Gaso agora, o esposo da irmã Nívia esses dias declarou a fé em Jesus. Em tempo de pandemia, a igreja não está parada. O evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus não está presa. Então nós vamos daqui uns dias trazer o vídeo do irmão Gaso, ele demonstrando a sua fé. Nossa irmã Celi, Zé, Flávia e toda a família aí, um abraço. A Rita também Alves, em frente aqui da igreja. Rita Costa aí de Camaçandi, Arlindo familiares aí de Aratuípe. Nossa irmã Adriana Josafá, João, Rafael. Val e Selma estão lá em Ilhéus, Itacaré, a trabalho também. Felipe, o filhinho deles aí em Ilhéus. Vinícius Iraildes, Daniel e Rafael da irmã Damiana. Hoje a lista foi grande, mas tudo isso para dizer, a igreja
não se esqueceu de vocês. Tudo isso para dizer apenas essa frase curta. A igreja não se esqueceu de vocês. A gente está no Senhor, juntos, felizes, para a glória do Pai. Vamos então, irmãos, baseado nessa alegria do corpo, nas informações e nas orações e nos encorajamentos, nós vamos fazer uma oração pelos enfermos. Marcelo já está sendo quase que o orador oficial dos enfermos. Eu vou pedir para ele vir aqui e ele vai orar agora pelos enfermos, entre os que nós citamos há poucos instantes aqui. Foram nomes muito grandes, toda a família de Maíse. Não vou precisar citar os nomes, você já ouviu? Marcelo vai orar pelos enfermos para que Deus atue segundo o desígnio da sua vontade. Vamos acompanhá-lo. Oremos. Amado Deus e Pai de infinita graça e bondade, no nome de Jesus, Senhor, nós só podemos recorrer a Ti, Pai. Obrigado, Deus. Só podemos clamar pelo Senhor, pela Sua misericórdia, pois nesses momentos que mais precisamos do Senhor, é que sentimos o Teu mover em nossas vidas, Pai. Amém, Deus. Muitas famílias, muitos pais, mães, esposos, esposas, têm seus entes queridos com algum tipo de enfermidade e eles não têm, muitas vezes, a quem recorrer. O Senhor tem ensinado a humanidade a curar doenças, mas existe um limite para tudo que podemos fazer. É verdade. E é nesse ponto que nós recorremos ao Senhor. Sim, porque Deus. para o Senhor, nada é impossível. É verdade. E é por isso que nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos pelos enfermos, por aqueles que têm sofrido com doenças incuráveis, por aqueles que estão sofrendo nesse momento, nesta pandemia. Pedimos ao Senhor que a Tua vontade seja a mesma que a nossa vontade. Sim, Deus. Que o Senhor possa fazer por nós aquilo que nós não podemos. Que o Senhor possa nos dar a cura, mas acima de tudo a cura espiritual. Amém. Que o nosso coração e o nosso espírito estejam juntos com o Senhor em harmonia para fazer a Tua vontade também, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós também oramos pelas famílias, pelas pessoas que têm os seus entes queridos com enfermidade. Que o Senhor esteja também fortalecendo essas pessoas. Que o Teu Santo Espírito esteja auxiliando eles para estarem em constante oração, para buscar a face do Senhor, Amém. para buscar o Teu auxílio, com a certeza de que a Tua vontade sempre prevalecerá, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito em nós. Obrigado pela resposta às nossas orações. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos prosseguir a liturgia de hoje à noite, então nosso irmão Genilson também vai nos auxiliar aqui. Mas eu quero, nesse momento, convidar a uma oração invocatória para a gente glorificar a Deus através desse culto. Quem vai fazer isso hoje? Exatamente para os irmãos se contemplarem no culto online. Nosso irmão Selmo e família aí, com Silvanice, Emanuel, Selminho e Ellen. Eles vão nos conduzir a Deus nesse momento, com Selmo orando, fazendo essa oração pelo culto. Vamos ouvi-los. A graça e a paz, meus irmãos, que a graça do Senhor seja para com todos. Estamos aqui para gravar esse momento de oração, convidando os irmãos para glorificar, louvar e bendizer que o Senhor nosso Deus. No Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a alegria e o prazer do nosso coração esteja em adorar e invocar o nome de Deus e bendizer que Ele é o único verdadeiro de nossas vidas. Vamos interceder a Deus? Ó Senhor Deus, ó Pai, a Ti, ó Deus, entregamos as nossas vidas. E neste momento, ó Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que entre em nossos corações, que a Tua palavra se manifeste, que a gente venha ter no nosso coração o desejo de Te adorar, de Te servir, de glorificar o Teu santo nome por meio da Tua palavra, por meio de louvores e de adoração espiritual. Toma, ó Deus, o Pai e filhos que venham sentar de um junto ao outro, Deus, para meditar na Tua palavra e na Tua lei, invocar o Teu santo nome, glorificar ao Teu reino, reconhecendo o quanto são carentes de Ti. Pai amado, Pai querido, que cada vez mais nós, irmãos de Cristo, possamos estar Te adorando, Te glorificando e reconhecendo o Senhor em nossas vidas. A Ti esteja o louvor, a Ti seja a adoração, por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Obrigado, irmão Selmo e família. Deus continue vos abençoando, encorajando a fé de vocês.
Nosso irmão Genilson nos auxiliará agora, conduzindo-nos a próximas chamadas de confissão e adoração. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos então, continuando nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos à chamada à confissão nesse momento. E nós temos o texto de Salmo 51, versículo 4. É o texto que nós vamos ler nesse momento. Diz o seguinte: pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Davi está confessando sua culpa diante do Senhor, onde ele reconhece a sua ação pecaminosa com Betseba. E assim nós também vamos confessar a nossa culpa diante do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai infinito, longânimo, bondoso, Rei, justo, Senhor, Salvador nosso. Nós, confiando no Senhor, nós confessamos que pecamos. Confessamos que fizemos coisas que não convêm a Ti. Confessamos que fugimos da órbita da Tua vontade, do Teu querer em algum momento de nossa vida, ou em algum momento desse dia. E nós queremos reconhecer que nós falhamos diante do Senhor. E diante do Senhor, que é justo, que é todo-poderoso, nós sempre erramos. Nós sempre somos falhos. Prove ao Senhor, dá-nos a Tua graça por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz para a remissão de nossos pecados. Por isso, como a Tua palavra diz, se confessarmos os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para vos purificar de toda a injustiça. Nós confessamos, pecamos contra o Senhor, arrependidos estamos e dizemos: o Senhor é soberano. Obrigado, Deus. Ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, queridos, continuando a chamada à adoração. A leitura bíblica de hoje está em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos então, abra sua Bíblia conosco e vamos lê-la nesse momento. João, capítulo 23, versículo 24. Vamos ler. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no espírito e em verdade. Jesus Cristo está dizendo isso para a mulher samaritana no capítulo 4, no Evangelho de João. E nós, mesmo em tempo de pandemia, onde a igreja não está reunida, nós reconhecemos que o Senhor deve ser adorado, e por isso que nós estamos adorando a Deus. E vamos continuar nesse momento cantando, louvemos ao Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Louvemos e adoremos o nosso Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Pois seu nome
nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Amém. Obrigado, irmão Marcelo, irmão Gilmara. Deus nos fortaleça nessa caminhada. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E devemos fazer isso porque Cristo é Ele que veio, e é Ele o bendito do Senhor. E por causa da sua vida e da sua morte, nós estamos hoje aqui. A sua morte nos trouxe a vida, e Ele cedeu a sua vida para que pudéssemos ter também a graça de Deus. Louvado seja o Senhor nessa adoração contínua. Queremos, então, nesse instante, chamá-lo a um momento de oração. Eu vou fazer agora esse momento de oração com os meus amados irmãos, e nós vamos orar pelos ministérios, depois por missões e também pelo modelo de fé em Cristo. Hoje o assunto da carta, na segunda parte do capítulo 1 de 2 Timóteo, é exatamente o modelo da fé em Cristo, e a gente vai também orar por isso. Deus Santo, te peço nesse instante, pelos ministérios da igreja, ministério de homens, o ministério com mulheres, com jovens e adolescentes, ministério infantil, embaixadores do Rei, mensageiras do Rei. Pai, nós pedimos que o Senhor fortaleça cada um desses grupos, ajudando-os a que eles possam manter-se firmes na fé, apesar das lutas, apesar das provações. Que o sofrimento, Deus, autentique a fé deles, como autenticou a de Jó, como autenticou a de Abraão, como autenticou a daqueles que confiaram no Senhor, apesar das dores, apesar do deserto. Ajude a que eles também sejam fortalecidos. Oramos pela congregação de uma forma geral, os irmãos também de Camaçandi e os irmãos ali de Aratuípe. Oramos pelos grupos de discipulados também, os diversos grupos no contexto da igreja. Te pedimos agora pela campanha de missões estaduais. Rogamos para que nossos corações estejam abertos e sensíveis e que os alvos sejam também alcançados. Apresentamos nesse instante, Deus, o nosso pedido, que é pela nossa fé em Cristo, como Paulo orou pela fé de Timóteo e lembrou a ele a fé sincera, exortando e encorajando a viver uma fé segundo o padrão de Jesus Cristo, apesar dos sofrimentos. Nós te pedimos essa graça, rogamos a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a próxima proposta é a chamada a proclamação da palavra. Josué, no capítulo 1, versículo 8, quando encorajado a conduzir o povo pelo deserto após a morte de Moisés, Josué é lembrado a ele, Deus o lembra, a permanência na palavra. Não tem como conduzir a igreja, irmão, a não ser pela palavra. E é isso que agora a gente vai entender no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8. Não afastes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se Josué se afastasse da lei, da palavra de Deus, ele não teria sido bem-sucedido na condução do povo até a terra prometida. Só existe uma maneira de um pastor conduzir bem o rebanho até a terra Nova Jerusalém, até a terra celestial. É de fato orientando segundo a palavra de Deus. E é isso que vamos fazer agora com a exposição do texto bíblico. Capítulo de número 1 da segunda carta a Timóteo. Eu quero convidar a você a vir comigo para esse texto e nós vamos desenvolvê-lo nesse exato momento, pedindo assim com carinho
abra a Bíblia e permaneça com ela aberta. É muito importante a sua permanência com o texto sagrado aberto. Se assim não faz, você se perde durante a explicação e exposição do texto. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Nós vamos fazer a leitura dele integral, porque estou criando o hábito de mostrar para vocês como o autor desenvolve o pensamento e o que de fato a exposição bíblica exige de cada um de nós. De fato, a gente precisa entender o pensamento progressivo do autor inspirado e como ele está fazendo isso. Em virtude disso, vou ler mais uma vez o capítulo 1 da segunda carta de Timóteo. Está com o texto aberto? Vamos fazer isso agora, em Cristo Jesus, para o louvor da glória do Pai. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, lembro-te de que desperte o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do evangelho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador e apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também essas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes, na fé, no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me emprestou em Éfeso. Deus seja louvado. Obrigado por tua palavra, Senhor. Ajude-nos a guardá-la em os nossos corações. E que o teu Espírito dê a linha do pensamento agora bíblico que, quando revelaste no coração de Paulo, dirigindo a Timóteo, a tua vontade ali se estabeleceu. Que a tua vontade também agora, Deus, por meio de Cristo, no auxílio do teu Espírito, se estabeleça em nossos corações. Nossos ouvidos estejam atentos a entendermos tua voz e a seguirmos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Já vimos carta de Paulo. Não vou mais aqui relembrá-lo, diante da demanda que a gente tem de tempo e da demanda que a gente tem diante do pouco tempo. Mas essa carta de Paulo escreveu para Timóteo. Paulo está preso em Roma, sofrendo muito. Há duas vertentes, então, dessa carta de Paulo escrita aqui para Timóteo. Nessas duas vertentes, nós temos, de fato, uma estrutura bem delineada, bem planejada. Essa carta divide em duas partes maiores. A primeira parte do capítulo 1 ao 2:13, onde a estrutura
ela vai mostrar que Timóteo deveria manter a fé sincera e manter também a doutrina pura em Cristo, apesar dos sofrimentos. Então, na primeira linha da estrutura da carta, de 1 a 2:13, a gente verifica a palavra sofrimento, 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 sofro. Há poucos instantes lemos. E na leitura, o texto já traz para a gente uma ideia de que Paulo está falando que está sofrendo, e mesmo sofrendo ele não se envergonhou. Como Onesíforo também não se envergonhou. E ele está dizendo a Timóteo, sofra e suporte o sofrimento por amor ao Evangelho de Deus, segundo também o poder de Deus. Mas não abandone a fé, mas não abandone a sã doutrina. De outra forma, ele estaria também aqui pontuando. Mantenha a fé sincera, mantenha a sã doutrina, guardando o bom tesouro, guardando o bom depósito, guardando o Evangelho. A segunda estrutura dessa carta, ela vai do capítulo de número 2:14 até o 4:8, mas depois tem a saudação final, tem o aspecto final, do número 9 até o número 22 do versículo. Então nós teremos a segunda estrutura de 2:14 até o 4:22. A segunda estrutura dessa carta, ela vai também trabalhar encorajamento com exortações com encorajamento. E nessa segunda estrutura, ele vai mostrar que Timóteo deveria manter a doutrina pura, a sã doutrina, e pregar essa sã doutrina e a fé pura, como Paulo manteve a fé depois que combateu o bom combate, apesar dos falsos mestres. E aí você vai encontrar uma série de palavras falando do sofrimento por causa dos falsos mestres. Mas diante do sofrimento por causa dos falsos mestres, Timóteo tinha que manter a fé pura até o final e manter a sã doutrina pura diante das heresias que os falsos mestres estavam tentando incutir na cabeça da igreja e também de Timóteo. Por causa do sofrimento, por causa da pressão também dos falsos mestres, estava havendo um abandono geral. E no capítulo 1, Paulo está exatamente já mostrando a Timóteo que ele não deveria abandonar a fé sincera e nem abandonar a sã doutrina por causa do sofrimento proveniente de perseguição. Estava havendo uma luta, uma batalha tremenda para se manter firme no evangelho naqueles dias. Paulo, o pregador principal entre os gentios, ele aqui vai lembrar-nos, ele está exatamente preso. É a última carta dele. São as últimas palavras do apóstolo fiel a Jesus Cristo, que escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 13, talvez 14, se alguns que convictos às vezes estão, atribuírem Hebreus a Paulo. Diante desse processo, a gente vai verificar que agora Paulo está encorajando Timóteo e exortando Timóteo a manter a fé pura, mediante exemplos de quem manteve a fé pura e não abandonou, não se envergonhou do Evangelho nem de Cristo, e a manter a sã doutrina pura. E a gente vai verificar como ele vai fazer isso. E só se mantém a sã doutrina pura, como a gente também transmite a sã doutrina para pessoas de fé sincera e pessoas que guardem o bom depósito no auxílio do Espírito Santo. A grande ideia, então, na semana passada, do capítulo 1, eu quero lembrar, e a gente vai continuar trabalhando esse aspecto, e Marcelo vai trazer novamente para a gente, Marcelo é o nosso assessor aqui de edição, ele vai trazer a grande ideia de novo, e hoje eu vou trazer apenas um ajuste na grande ideia, na última palavra. Ao invés de a gente falar oposição, como falamos na semana passada, a gente vai falar sofrimentos. É só um ajuste, não muda nada. Portanto, a grande ideia que a gente quer relembrar a vocês é exatamente esta. O servo de Cristo preserva a palavra de Deus, apesar dos sofrimentos. Na semana passada eu disse apesar das oposições. Mas eu acho que a palavra sofrimento, no cenário das repetições aqui do texto, tanto da primeira estrutura quanto da segunda, ela calha bem e fecha bem o assunto. Então a grande ideia foi: o servo de Cristo preserva a palavra de Deus, apesar dos sofrimentos. E vimos então 4 pilares. Na semana passada nós trabalhamos a ideia exatamente que iríamos desenvolver 4 pilares. Por quê? Porque Paulo lembra a Timóteo 4 pilares para guardar a fé em Deus, em face
a perseguição em face aos sofrimentos. 4 pilares. E nós vamos verificar esses 4 pilares e os dividimos, primeiro, do versículo 1 ao versículo 5 e do versículo 1 ao versículo 5, e do versículo 1 ao versículo 5, eu não vou agora analisar aprofundadamente, nós estudamos na semana passada o primeiro pilar. Como o servo de Cristo guarda a palavra e a fé em Deus apesar do sofrimento. Primeiro, exercendo o ministério e a fé, baseando no chamado e na fé genuína dos pais em Cristo. Ou seja, através do exercício do ministério e da fé, baseando-se no chamado e na fé genuína dos pais em Cristo. E agora nós vimos também, na semana passada, dos versículos 6, ou melhor, os versículos 6 e 7, o outro argumento de Paulo que agora ele parte para a exortação. Ele mostra primeiro a base da fé, a base do chamado. A base do chamado de Paulo e a base da fé, tanto de Paulo como da mãe e como da avó de Timóteo. E Timóteo deveria manter a fé sincera por causa da base da fé em Cristo. De Paulo, a base da fé em Cristo de Lloyd, a base da fé em Cristo de Eunice. E essa fé pura, manter-se diante dos sofrimentos, das perseguições, dos abandonos. Não é fácil manter uma fé genuína diante de oposição. E quando a gente não usa os recursos de Deus, isso fica mais difícil ainda. E Paulo está encorajando Timóteo a usar os recursos de Deus. E ele mostra a fé dele baseada em Cristo, mostra a fé da mãe baseada em Cristo, mostra a fé da avó baseada em Cristo, e tudo isso de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que o salvou e que também preserva essa fé na caminhada cristã em toda a jornada e toda a peregrinação. O segundo argumento que utilizamos na semana passada, também Marcelo vai colocar aqui, é que o exercício do ministério e da fé requer coragem e não covardia. Foi o segundo argumento, do verso 6 ao verso 7. E vimos então que Paulo vai já exortar depois do encorajamento, ele dizendo, por esta razão, lembra Timóteo, desperta o dom, porque Deus não deu espírito de covardia. Estava havendo abandono da fé, do começo do livro, da carta, até o final da carta. E Paulo está dizendo, Timóteo, olha o exemplo da minha fé. Olha o exemplo do meu chamado baseado na salvação e na vida eterna de Jesus Cristo. Mas olha também o exemplo da tua mãe, Timóteo. Olha o exemplo da tua avó, Timóteo. Olha o exemplo dos pais, dos meus antepassados que eu herdei. Queridos irmãos, não se encoraje a fé de irmãos com discursos motivacionais. Eu vejo hoje pais tentando segurar filhos na igreja com tantos apretextos motivacionais. Discursos de autoajuda. Não, queridos. Não, queridos. Discurso de autoajuda não fortalece fé. O que fortalece fé é lembrar as Escrituras. O que fortalece fé é lembrar o Evangelho de Cristo. O que fortalece fé é lembrar do que Cristo fez naquela cruz. Ao coração teimoso e insistente a pecar. Diante disso, a gente vai agora para o segundo argumento. Terceiro argumento. Porque Paulo traz 4 pilares. Mostramos um de 1 a 5, mostramos o segundo de 5 a 7. Agora eu vou para o terceiro pilar, que vai para um encorajamento e uma exortação. Ele vai exatamente do versículo 8 até o versículo de número 11. E qual é a grande ideia do versículo 8 ao versículo 11? Que sustenta a proposta maior da grande ideia. O servo de Cristo guarda a palavra e a fé em Deus, apesar dos sofrimentos. Está aqui na nossa legenda, para você acompanhar e entender por que estou falando dessa forma. E agora, Paulo vai trazer o argumento de 8 a 11, mostrando porque o servo de Cristo guarda a palavra de Deus, apesar dos sofrimentos. Qual é o argumento? Veja agora o argumento de 8 até o versículo de número 11. A obra salvadora de Cristo fortalece o cristão a proclamar o evangelho, apesar dos sofrimentos. Tenta anotar aí. Como vai estar aqui na nossa legenda, vai ficar mais fácil você gravar. A obra salvadora de Cristo fortalece o cristão a proclamar o evangelho, apesar dos sofrimentos. Paulo está encorajando a Timóteo. E ele faz isso por meio de exortações
e por meio de encorajamentos. E quando ele vai fazer isso, ele vai fazer lembrando do Evangelho. Não há uma outra forma para encorajar a fé de fracos, de crentes doentes espiritualmente. E ele vai fazer isso trazendo agora, primeiro, uma exortação. Por isso que ele começa de novo essa proposta com um portanto, fazendo um link ao pensamento anterior, mas também fazendo um link ao pensamento posterior, o que vai vir depois do que ele tinha acabado de falar. Lembra do que ele havia acabado de falar? Timóteo, guarda a fé pura, baseado na minha fé em Cristo, baseado na fé da tua mãe em Cristo, baseado na fé da tua avó em Cristo. Segundo argumento, guarda, Timóteo, a fé. E guarda a fé por causa do Evangelho. Portanto, Timóteo, não tenha vergonha, seja corajoso. E por quê? Porque Deus não deu espírito de covardia. Então, ele estava pedindo a Timóteo que fosse corajoso. Por que coragem? Diante de sofrimentos, diante de abandonos, diante de mortes, porque Paulo está preso e vai terminar morto, com o pescoço arrancado, e como muitos tinham abandonado, Timóteo também estava querendo, como dizemos aqui no Nordeste, bater na jumenta. Ou seja, apear na jumenta, ou no jumento, e cascar no pé. Mas o evangelho que salva é o evangelho que encoraja. O evangelho que tira a gente do pecado é o evangelho que sustenta a gente na fé. O evangelho que ilumina os nossos olhos para a eternidade é o evangelho também que sustenta os pés para a proclamação do mesmo e para a fidelidade ao mesmo. É por isso que Paulo agora vai desenvolver do verso 8 ao verso 11. A obra de Cristo fortalece o cristão a proclamar o evangelho apesar dos sofrimentos. E aí ele começa. Portanto, no versículo 8, ele vai chamar Timóteo a não se envergonhar. E ele diz, não te envergonhe. Essa palavra não te envergonhe aparece várias vezes no capítulo 1. Ele começa assim, mostrando a Timóteo para que não se envergonhasse, mantivesse a fé pura. E ele vai terminar dizendo, olha, Timóteo, não te envergonhe porque eu não me envergonhei. Mas também, Timóteo, diante do abandono de muitos, no 15, na Ásia, tem um camarada que não se envergonhou, que não teve medo de morrer, que não teve medo de sofrer, que não teve medo de apanhar, que não teve medo de ficar preso comigo, inclusive quando eu estava preso, 15 a 16, Onesíforo, ele foi me visitar na prisão. Por isso, ele está agora chamando Timóteo, exortando. Esse, portanto, é uma palavra que cabe uma proposta exortativa, e é isso que o pai na fé, Paulo, está fazendo com seu filho na fé, Timóteo. São as últimas palavras antes de morrer. Timóteo, participa comigo, Timóteo. Não te envergonhe, vergonhes do evangelho de Cristo, Timóteo. Mas participa comigo dos sofrimentos. Eu que sou prisioneiro por causa do evangelho. Lembro que ele está preso em Roma. E agora Paulo está dizendo, Timóteo, não te envergonhes. Por que, Timóteo? Não te envergonhes de mim nem de Cristo. Ele está dizendo, não te envergonhes daquele que é de fato o Senhor, que nos chamou e que nos salvou. E isso que ele vai agora postar a partir do verso de número, o verso 9, quando ele diz, participa ainda no 8 comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Então Timóteo precisava trazer à tona a lembrança de que o evangelho, fidelidade ao evangelho, recorreria em sofrimento. E Paulo está dizendo, continua sofrendo comigo. Vem participar disso, Timóteo. Porque, inclusive, Timóteo, é o poder de Deus que nos garante passar por esse sofrimento. E como ele disse lá no final, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Por que Paulo está chamando Timóteo a participar dos sofrimentos? Porque por causa do evangelho de Cristo, e para manter esse evangelho puro, para manter essa sã doutrina pura, isso exigiria deles passar por sofrimentos, mas segundo o poder de Deus. Não era sofrimento por sofrimento, era o sofrimento baseado na fé genuína, na fé sincera, e não guardar essa fé sincera e guardar essa sã doutrina pura até aquele encontro com Jesus.
O grande desafio aqui é, Timóteo, mantenha a fé e a sã doutrina até o seu encontro com Cristo. Por isso, não tem como não sofrer para fazer isso. Talvez hoje seja uma das grandes dificuldades das igrejas e das pessoas. Elas não querem passar por lutas e provações para manter o evangelho. Quando criticadas porque se posicionou, quando criticadas porque se tomou uma posição. Eu quero dizer que, inclusive, por causa de minha posição no evangelho, porque não recaso, não faço recasamento, quero dizer que porque não abro mão da sã doutrina em relação a várias outras questões, sou bastante criticado. Mas o que importa? Ser criticado por isso, mas manter-me fiel ao evangelho, porque no dia do juízo, ninguém vai me recorrer. Ninguém, ou melhor, vai me socorrer perante o grande tribunal de Deus. Sou eu e Deus. E o evangelho que preguei, mediante essa escritura. É importante, então, mantermos a fé genuína, apesar dos sofrimentos. E Paulo está chamando Timóteo a manter-se firme, mesmo sofrendo. Então ele está dizendo, Timóteo, qual é o modelo? Sofra comigo. Como Cristo também sofreu, por causa do evangelho, por causa da sã doutrina. Agora ele vai trazer um outro argumento, o argumento que é de fato o encorajamento. Quando ele traz a exortação, ele mostra também na exortação o encorajamento. Ele diz, sofre comigo, participa comigo dos sofrimentos por causa do evangelho, eu que sou prisioneiro, mas isso tudo no poder de Deus. Porém, ele vai dizer, ele, Deus, nos salvou, nos chamou com a santa vocação, não por causa das nossas obras, mas, devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele está aqui pedindo agora a Timóteo para entender o seguinte. A participação requer que Timóteo entenda o motivo para participar do sofrimento. Primeiro, pela questão da salvação. E é isso que, inclusive, ele começa. Porque não é apenas uma saudação. Quando ele faz a saudação, versículo 1, confira comigo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo. Ele está falando da salvação. Quando ele fala que ele é apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus, ele está dizendo, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo. Da salvação que está em Jesus Cristo. Esse assunto já foi abordado. Então ele está chamando a Timóteo para entender o sofrimento do evangelho no poder de Deus, e ele vai lembrar o motivo pelo qual isso deveria acontecer. Porque Timóteo e ele foram salvos, chamados na obra redentora do evangelho. É isso que o verso 9 diz. Ele nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, por causa dos nossos méritos de Paulo e de Timóteo. Aí ele vai dizer, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, a base para o encorajamento é o evangelho redentor. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, você tem que entender que a sua salvação, o seu chamado, tudo está amarrado, tudo aí está amarrado, sabe aonde? Na obra redentora de Jesus Cristo. Me lembro que quando eu cheguei no seminário, um professor bem experiente, e geralmente nos primeiros anos de seminário, nos primeiros dias de seminário, quando a gente chegava, tinha gente que dizia, você vai passar 5, 10 dias. Eu uma semana, 15 dias, às vezes alguns até um mês, por causa das pressões que surgiam no contexto lá naquela época, chamando a gente até de calouro, imitava o mundo aí nos trotes das faculdades. E eu me lembro bem que no primeiro dia de aula, um professor chamado Belamino do Monte, hoje é falecido, paraibano, e ele me disse uma coisa, Jair, eu queria dizer para você que agora, nesse primeiro dia de aula, você deve amarrar a sua vocação e seu chamado, e lembrar dele sempre, por causa do que Jesus Cristo fez na sua vida. Se caso você não fizer isto, você vai ter sérios problemas. E aí ele disse, chegue num internato e amarre no pé da sua cama, isso é só uma ilustração, amarre no pé da sua cama um lembrete, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, redimiu a minha vida e me chamou para a obra do ministério.
Nunca se esqueça disso. Aquilo ficou na minha cabeça. Martelou-se dias e dias. E no final, quando eu completei o 4º ano, nossa turma começou com 56. E terminamos, parece-me, com 26. Boa parte daqueles irmãos, boa parte daqueles obreiros que foram chamados, desistiram na metade do 1º semestre. Outros desistiram na metade do 2º ano. Outros desistiram já perto. Problemas financeiros, problemas morais, problemas de várias ordens. Alguns porque também não eram chamados. Mas o que a gente precisa entender é que quando o professor José Bellarmino do Monte pediu para que eu lembrasse do chamado, ele disse: lembre da obra redentora de Jesus Cristo. Não sustenta ministério, irmãos. Não se sustenta o exercício pastoral em filosofia, em psicologia, em sociologia, em historicidade. A obra do ministério, a fé, o exercício da vida cristã, eles são sustentados na obra redentora de Cristo. Primeiro, que para exercer o ministério tem que ser salvo. Ninguém pode exercer, tem muita gente sem ser salvo exercendo o ministério e tentando encorajar a igreja com discursos motivacionais, tentando encorajar a igreja com discursos de autoajuda, tentando encorajar a igreja com palestras de revistas de autoajuda. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: sustenta o ministério, sustenta a fé, sustenta a vida cristã, Timóteo. E a base é a obra redentora de Jesus, a salvação de Jesus e o chamado de Jesus, mediante a manifestação dele pública antes do tempo eterno. A manifestação dele pública, e essa obra redentora aconteceu antes dos tempos eternos. Isso é formidável. E agora o verso 10, ele vai dizer que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a mortalidade pelo Evangelho. A obra redentora de Cristo, manifestada agora, no período da proclamação e a chegada de Jesus, mas também da proclamação de Jesus pelos apóstolos. Mas essa salvação, essa obra redentora, ela tinha sido prevista, marcada, planejada por Deus antes dos tempos eternos. Mas agora ela foi revelada por intermédio da chegada de Cristo e também pelos apóstolos. Antes, inclusive, segundo Paulo na carta aos Efésios, ela tinha sido anunciada pelos os profetas, antes dos apóstolos. Na carta de Pedro, Pedro também vai dizer isso, que o evangelho ele foi proclamado pelos profetas antes dos apóstolos, no Antigo Testamento, e inclusive essa obra redentora foi almejada, foi objeto de desejo dos anjos, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, os últimos versículos do capítulo 1. Essa obra redentora, essa obra salvadora, ele está falando do sacrifício redentor de Cristo. Ele está falando do que Cristo fez na cruz. Ele está falando da morte de Jesus no Calvário. E essa morte de Jesus no Calvário nos trouxe salvação. Então ele está dizendo: Timóteo, a única coisa que vai fazer você permanecer firme na fé, participar comigo dos sofrimentos, entender o teu chamado que foi colocado pela imposição de minhas mãos, é você se fundamentar na obra salvadora de Jesus Cristo, Timóteo. A exortação é: não te envergonhes de Cristo e do testemunho dele. O encorajamento é: por causa do que ele fez, com você te chamou, não abandone a fé e não abandone a sã doutrina. Mantenha a fé pura e mantenha a palavra pura diante da pressão e diante das opressões. Qual é a grande ideia? De 8 a 9, de 8 a 11. A obra salvadora de Cristo fortalece o cristão a proclamar o Evangelho apesar dos sofrimentos. Isso é formidável. Eu quero aplicar, porque hoje eu vou parar aqui nessa exortação e nesse encorajamento. Vou para a parte 3 na semana que vem, mas eu quero te encorajar agora. Meu irmão, minha irmã, quero me encorajar na fé nesses dias,
nessa caminhada da igreja atual, da Igreja Nova Aliança, Batista Nova Aliança, dos irmãos que nos ouvem, da congregação de Camaçandi, de todos os filhos e filhas de Deus. Como a gente pode ver esses princípios agora em nossos corações, diante da exortação de Paulo a Timóteo e diante também do encorajamento de Paulo a Timóteo? Primeiro, só o Evangelho de Cristo nos fortalece face aos sofrimentos. Tem muita gente tentando fortalecer a fé, manter a fé pura, manter a fé genuína, manter a fé sincera, com base em discursos motivacionais, em discursos de autoajudas, em promessas baseadas na falácia dos falsos mestres. Falsos mestres que não estão pensando, não estão preocupados com a fé genuína dos cristãos, mas estão preocupados com a lã das ovelhas. Então, o que é que a gente aqui entende? Só o Evangelho de Cristo, só a obra redentora de Cristo fortalece o cristão a viver genuinamente a fé pura diante dos sofrimentos. É Cristo que salva, é Cristo que sustenta. É o Evangelho que cura o pecado, é o Evangelho que nos sustenta a não cedermos aos pecados. Isso é profundo na fé. É isso que o Evangelho de Deus trabalha nos nossos corações. Um outro aspecto que eu quero trazer para a gente agora é que o encorajamento para a fé precisa ser baseado no entendimento da salvação, da salvação e no chamado de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez para a gente. Você não pode, querido, encorajar a fé de alguém sem mostrar para ela o Evangelho. Tentar encorajar pessoas na fé, com base em pirulito. Deixe-me usar essa ilustração. Às vezes, a gente, para tapear a criança, hoje mesmo, hoje não, ontem, meu filho na fé, e meu filho em Cristo também, e meu filho no corpo de Painho, Emanuel, traz para mim uma bala da Fine, para eu me divertir. Antes ele falta só um dia para voltar à atividade escolar. Antes de eu voltar para a escola, me divirta, me dê um dia divertido, antes de voltar para a escola. E sabe qual é a forma que ele me pediu para diverti-lo? Me dá um pirulito, uma bala da Fine. Irmãos, a gente não encoraja a fé de crentes dando pirulito. A gente não encoraja a fé de irmãos dizendo, olha, a sua cura vai chegar, cura física. Isso às vezes tem sido um evangelho das falácias. Falsos mestres querendo tirar a lã das ovelhas, têm tentado encorajar a fé das ovelhas fazendo promessas descabidas. Promessas incoerentes com o evangelho da verdade. Portanto, eu queria dizer para você, pai, hoje, pai na fé, que tem filhos espirituais e pais que têm filhos, não dê pirulito espiritual ao seu filho. Ele vai causar desnutrição. Ele vai causar falta de sustentabilidade. Se você quer encorajar a fé de seu filho em Jesus Cristo, você precisa mostrar a ele e treinar o coração dele, capacitar o coração dele ou o coração dela a respeito da genuína salvação. Só existe uma forma de manter fé pura diante dos sofrimentos. Talvez este seja o motivo pelo qual a gente tem tido muitos filhos de crentes e muitos meninos e meninas que nasceram dentro de uma igreja evangélica, cresceram dentro de uma igreja evangélica e quando chegaram aos 18 anos ou entraram numa faculdade, eles fizeram o contrário do que Paulo diz lá no 4:7. Paulo diz lá no 4:7 da carta: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem muitos filhos de crentes e tem muitas pessoas jovens que passaram anos, dias e dias na igreja, mas quando chegaram na faculdade abandonaram o evangelho por causa de um namoro, abandonaram o evangelho por causa de uma fornicação, abandonaram o evangelho por causa de um casamento com uma pessoa não da fé,
abandonaram o evangelho por causa de um recasamento, abandonaram o evangelho por causa de uma promoção no emprego, abandonaram o evangelho por causa de uma questão intelectual, num afã de ser uma pessoa notável e bem vista na sociedade, filosofou, foi trabalhar os argumentos da filosofia e esqueceu da teologia. Esqueceu da fé. Portanto, eu quero dizer para você, meu querido, inclusive hoje, pai, tanto que sustenta filhos espirituais, quanto que sustenta filhos cristãos genuínos mesmo. Não use pirulito para alimentar a fé do seu filho. Use a obra redentora de Jesus Cristo. Use o evangelho. Use a sã doutrina. Use a Bíblia Sagrada. É isso que nos mantém vivos na fé. É isso que alimenta a gente diante do sofrimento. Quero lhe mostrar um exemplo. Quando Jó, apresentado no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, mostrado como um homem íntegro, temente a Deus que se desviava do mal, o diabo tentou, diante de Deus, dizer para Deus que Jó não tinha uma fé íntegra. O diabo tentou dizer para Deus que Jó não tinha um coração íntegro. O diabo tentou dizer para Deus que na primeira paulatada, o primeiro sofrimento, vou melhorar a palavra, não acertei falar as duas últimas, no primeiro sofrimento, na perda de alguma coisa, ele abandonaria a fé em Deus. Mas a fé de Jó estava baseada na obra redentora, no Salvador divino, no Yahvé, no Senhor da promessa. E quando Deus disse, vá lá, pode mexer na fé do meu filho. Eu conheço o coração do meu filho. A fé dele não está baseada em feijão. A fé dele não está baseada em pirulito. A fé dele não está baseada em arroz. A fé de Jó estava baseada na confiança, no Redentor, porque ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E Deus tirou, por intermédio do acusador ineficiente que é Satanás, o Senhor poderosamente disse, mexe. Então Jó teve a fé bem burilada, bem chacoalhada, bem sacudida. Satanás mexeu nos bens. Satanás mexeu nos filhos. Mexeu na esposa. Mexeu na saúde. Mas ele não conseguiu mexer na fé pura de Jó. Porque quando Jó perdeu tudo, Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está querendo de Timóteo. Timóteo mantém a fé viva. Timóteo mantém o chamado vivo. E a base é o que Cristo fez por você, filho. Só existe uma forma de a gente sustentar filhos na fé, crentes na fé. É o Evangelho. A minha grande tristeza nesses dias é que a gente tem ouvido tantos líderes pregando tanta coisa que não é o Evangelho puro. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia disso. Esses dias, queridos, eu tenho mantido um esforço no Senhor para a gente manter o culto bem padronizado, naquela mesma linha que a gente tinha. Porque a minha preocupação, irmãos, não é visualização. A minha preocupação não é ser pregador famoso na mídia. A minha preocupação é alimentar esse rebanho que o Senhor me deu. E que eu tenho que prestar conta dele no dia do grande juízo, mediante o tribunal de Deus. Eu só consigo manter a fé de vocês, por isso eu quero pedir a vocês, ouça o Evangelho. Ouça a Bíblia Sagrada. Mediante esse Evangelho que Paulo está dizendo a Timóteo, é a única coisa, é a única forma de manter-se firme. Portanto, precisamos exercer o chamado e a fé em Cristo baseado nos princípios do Evangelho. Só o Evangelho aponta para a obra redentora. Só o Evangelho. Nada mais. Se Deus quisesse chamar outros tipos de líderes para exercer o ministério, ele não teria dito que escolheu pastores para isso. Portanto, eu quero também trazer para você,
Não existe fé e chamado verdadeiros sem a obra redentora de Cristo. Tudo que não é baseado na obra redentora de Cristo é falso e não vai sustentar a sua fé. De onde então vemos o encorajamento do apóstolo para o seu filho na fé? Lembre-se, Timóteo, sou pregador, sou protegido por Deus, faço os sofrimentos, sou chamado por Deus e exerço o ministério baseado na obra da salvação. E outra coisa que ele lembra, a minha fé não desbotou face o sofrimento, Timóteo. A fé da tua mãe Lóide não desbotou face o sofrimento, Timóteo. A fé da tua avó Lóide, da tua mãe, a mãe Eunice e o avó Lóide não desbotaram diante do sofrimento. Portanto, não permita que a tua também semelhante àqueles que a gente vai ver na semana que vem. Qual o desejo de Paulo em relação ao seu filho na fé? Jovem pastor Timóteo, que seu filho exercesse a fé e o ministério em Cristo, apesar do sofrimento, com o exemplo de seus pais, viveram genuinamente na fé, baseado no evangelho que trouxe a obra redentora de Jesus. É dessa forma, irmãos, que a gente consegue transmitir a fé genuína para que também outros sejam genuinamente transformados na fé em Jesus Cristo. Precisamos, então, passar para os nossos filhos na fé que só a obra redentora de Cristo nos fortalece para vivermos a vida cristã e exercermos o ministério pastoral. Se eu estou falando agora aqui para você que é pastor, você só vai conseguir exercer o ministério e o exercício pastoral genuinamente se você estiver convicto do que Jesus Cristo fez na sua vida. Tem muitos pastores abandonando o ministério, porque muitos têm tentado sustentar a sua vida pastoral em filosofias, em argumentos de autoajuda, em discursos motivacionais. Só a obra redentora de Cristo sustenta a fé dos que neles foram salvos para a glória de Deus Pai. A canção que vamos entoar, então, nos chama a entendermos esse princípio agora. Marcelo e Gil vão nos ajudar cantando a canção que diz: salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor. Louvemos ao Senhor com mais este cântico de adoração, reconhecendo, declarando que a salvação e a glória pertencem ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória,
Obrigado, Gilmar. Obrigado também, Marcelo. O servo de Cristo guarda a palavra e a fé em Deus, apesar dos sofrimentos. E que Deus ajude a você e a mim, a nós todos, a guardarmos a fé pura, a doutrina pura. E quem faz isto, quem nos sustenta nessa caminhada, de fato é a obra redentora de Cristo. Quero orar encerrando esse momento e depois falando a nossa súplica permanente, baseada lá no Salmo 90, verso 17. Vamos então orar e depois a gente encerra com a nossa súplica permanente. Santo Deus e glorioso Pai, a Ti seja a honra, a glória e a adoração. Obrigado porque essa obra de Cristo que nos salvou, essa obra de Cristo nos sustenta. Obrigado porque ela tirou-nos do lamaçal do pecado, mas ela nos sustenta para que nós não cedamos ao pecado. A Ti seja a honra, Deus. Sustenta Teus filhos, a Tua igreja, a criação dos filhos em relação à caminhada paterna, a caminhada dos pais em fazer com que seus filhos creiam puramente nessa obra redentora. E como Paulo a Timóteo, lembrando a eles o que Cristo fez e como Cristo atua para sustentarmos mediante a tudo isso. Pai, que nesses dias nossa fé seja sustentada, que não barganhamos nossa fé genuína em Cristo com coisas passageiras, coisas que não têm sentido eterno. Ajude-nos então, Deus, a entendermos isto baseado naquilo que Cristo fez na obra do Calvário, na salvação eterna ali no Calvário. Obrigado por ela, por esta salvação, por essa obra redentora. Em Cristo Jesus te louvamos, Senhor. Amém. No Salmo 90, verso 17, nossa súplica permanente, juntos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em o nome de Jesus. O Senhor te fortaleça. Até quinta-feira, estudando a carta de 1 Pedro, capítulo 4, a sequência, estude o capítulo 4, vai ser muito bom para a sua fé. Até lá, se Deus permitir, um forte abraço em Cristo Jesus.